tem vezes torna isso verdade. Então, quanto mais você propaga uma notícia mesmo ela sendo falsa, ela com o tempo vai virando verdade ali, né, no linguajar, na tradição oral, na transmissão dessa palavra. Exato. Cara, isso é muito complexo, né? Porque você vê, o Bolsonaro teve uma fala essa semana falando que se dependesse dele, o regime não seria esse, ou seja, não seria uma democracia. O sujeito fala isso. Né? Aí o cara que o apoia, o outro lá, o Silveira, lá, não sei das contas lá, foi preso lá pelo Supremo também, esqueci o nome dele. Daniel Silveira. Ele fazendo, né, apologia à violência, querendo que os ministros do Supremo fossem açoitados, né, querendo, invocando as 5, foi ditatorial. Aí tem a questão da liberdade de expressão, que é um princípio, um valor ocidental das democracias contemporâneas, mas até onde que pode ir essa liberdade de expressão? O parlamentar, ele tem imunidade, né, e parlamentar vem de parlar, que é falar. Ele tem imunidade principalmente sobre a sua fala. Mas será que ele pode falar qualquer coisa e falar mesmo contra as instituições que preservam o direito dele de poder falar? Aí que tá. A confusão do conceito de liberdade de expressão, né? Que agora que eu acho que a gente está vendo mais incisivo o judiciário do país caçar esses discursos, né? Não caçar os cargos ainda, mas está caçando esses discursos que literalmente ofendem a democracia. E aí eu acho que a gente vai viver isso um tempinho ainda, justamente porque a sociedade, e não só a brasileira, a sociedade em geral, a gente viu o caos que foi o governo Trump também, enfim, vários outros países, a gente ainda não sabe lidar com a liberdade de expressão, principalmente em tempos de tecnologia de comunicação tão avançada, né? E de fake news, de pós-verdade, né? Hoje não se preocupa mais com a verdade, né? Os espectros políticos estão interessados no que é a verdade. Né? Estão interessados na notícia, na informação que vem de encontro aos preconceitos prévios. Isso tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Você vê, eu não acredito nessa informação porque vem do lado de lá. Eu não acredito nessa porque vem do lado de lá. Então, eu só acredito naquela verdade, aquela informação que vem de encontro ao que eu já acredito previamente. É um viés de confirmação, né? É realmente complicado, cara. É o que hoje eu tenho lido algumas coisas sobre isso, é o que é política. Porque não está acontecendo uma política e uma dialética e um diálogo, efetivamente. Está acontecendo uma descambação generalizada do que é política, do que é democracia, do que é liberdade de expressão, do que é todas essas questões que a gente precisava tratar de forma minimamente coerente, né? E que não acontece na prática. E aí posteriormente vem o Habermas, né, que é da escola mais tardia de Frankfurt, falar sobre a questão do diálogo, né? Do diálogo, do consenso, né? Do ato, da ação comunicativa, essa verdade que se constrói na relação entre os sujeitos da democracia. Isso aí, cara, não está acontecendo, porque as pessoas se fecharam nas bolhas. Não há diálogo, né? E não há interesse do diálogo. Cada bolha está fechada com as suas verdades, né? Muitas dessas verdades são verdades revisionadas, revisionistas, né? Sobre a história, sobre o passado, sobre aquilo que ou deveríamos ou não esquecer, né? Aí reescrevem a história de acordo com os próprios interesses, para poder reproduzir a sua lógica ali do grupo. Bolsonaro faz isso muito bem, a esquerda também já faz há mais tempo isso também. Isso vai de um ponto, trazendo aqui para o Adorno, que é essencial, que é a educação crítica, a educação de construção de reflexão. Porque isso tudo só acontece, essa massificação tecnológica da informação, só acontece porque não tem um momento de reflexão sobre as informações. A gente não foi educado para refletir sobre o que a gente recebe. Por isso que, e claro, isso é um dos pontos-chave, mas isso faz com que a gente reproduza tanto as coisas sem reflexão, sem pensar.
E é uma ferramenta mesmo, não é, ai, que coincidência que aconteceu isso na nossa era e tudo mais. Não, quem controla os meios de comunicação faz isso de propósito, porque quanto mais massificado e desumanizado, que é o que a gente estava falando no começo, estão as pessoas, a massa, a população, melhor para se gerir um país, melhor para ganhar dinheiro em cima de alguma coisa, melhor para você lucrar no sistema capitalista. Ou seja, população que reflete, população que tem esclarecimento, não gera, sei lá, lucro, não gera conservação do sistema político. População... Ganhos, né, políticos também ali, né? Um grupo que vai te manter ali. Bolsonaro acho que conseguiu abocanhar aí. Ele fez igual à esquerda, né? Eles conseguiram, né, fechar agora 30% de um lado, 30% de outro, tem 40% flutuante ali. E esses 30% de cada lado, ele é alimentado ali, muitas vezes, com coisas que não são de fato verdadeiras, né? São distorções da realidade. E vou dizer, pela prática que a gente vê hoje, a maioria da população não enxerga realmente o que acontece na situação política do país. A gente só pega o que um lado diz, outro lado diz, e começa a reproduzir. Manda para um, manda para outro, manda para outro. Não tem um processo de reflexão, que é o que o Adorno vai propor. O livro inteiro ele vai propor. E, já que isso não acontece, a conclusão que a gente tira da obra do Adorno com a atualidade de hoje é que a gente caminha para a barbárie de novo. Já é uma barbárie falada, né? Já é uma barbárie, enfim, muito dita, muito defendida e tudo mais. As pessoas já não têm medo de falar asneira. E todos os instrumentos que o Adorno fala, né, que nos desumanizaram, hoje estão muito mais eficazes. Porque com as redes sociais, né, com os algoritmos, tudo isso aí nos desumanizou mais ainda. Né? Nós somos completamente controlados, dominados, manipulados, eles têm todas as informações. Eu até brinco com os meus alunos, falo, cara, quando a gente morrer, se existir Deus, ele vai consultar o Google, os algoritmos, para saber quem nós fomos através das nossas pesquisas na internet, cara. Porque o Google sabe mais da nossa vida do que o próprio Deus, eu acredito. Mesmo Deus sendo onisciente, se houver. Então esses algoritmos sabem tudo, cara. Eles sabem o que você gosta através do que você compartilha, o que você curte, né, o que você comenta. Eles sabem tudo, cara. Eles têm um controle muito maior. Então, para sair uma desgraça muito mais foda do que o nazismo em breve, não tá longe não, cara. Não tá. A barbárie tá a pouca distância de nós, se a gente for olhar por esse aspecto. E é interessante ver essa questão da tecnologia, porque eu cresci nessa época. Uhum. Eu fui criança e agora eu sou adulto, vendo que minha mãe não gostava de celular e não tinha celular, e ao chegar hoje ela tá mais presa no celular do que eu, até que cresci nessa... Então, você vê, a minha avó também tem celular, tem Facebook, tem tudo. É uma cooptação generalizada mesmo. É raro uma pessoa não jogar tudo que ela tem dentro da internet, tudo que ela tem dentro do celular. Até pouco tempo teve esse problema de vazar os dados de cada um, vazar CPF e tudo mais. Vazou recentemente. Simplesmente a gente não tá preocupado se vazar alguma coisa. Ainda valor, cara, essas informações são extremamente valiosas no mercado, cara. Por isso que o povo oferece esse aplicativo de graça. Por quê? Você acha que, cara, quando o bagulho é de graça, porque a mercadoria é você, né? Você é a mercadoria, você que está sendo vendido, as suas informações, os seus dados, tudo aquilo que você faz e deixa de fazer. Cara, eles têm condições de nos manipular sem que a gente saiba.
Você acha que está fazendo escolhas, fuçando na internet, escolhendo? Tá não, cara. Aquilo, essas propagandas que aparecem, nós estamos aqui no Instagram, de stories e stories aparece propaganda. E as propagandas aparecem através de coisas que nós falou. Por exemplo, a gente está na live aqui, dependendo do assunto que a gente falar, eles já captaram aqui pro áudio, né? Aí vai começar a aparecer propaganda disso pra gente. Essa merda. Se eu falo tênis aqui, pode ter certeza, vai aparecer tênis daqui a pouco pra você. Vai. Fala Nike, a marca Adidas. Vai aparecer, pode ter certeza. E esse negócio das gerações é muito interessante também, porque, suponhamos, a geração da minha mãe cresceu com um medo de, não, você não pode colocar seu CPF em qualquer lugar. E aí, ela foi me ensinando isso. Veio a internet, veio principalmente o celular e compra online. Quem disse que minha mãe liga pra CPF? Ela coloca o CPF dela em tudo quanto é canto. As pessoas... A gente parou de racionalizar o que antes a geração passada tinha medo ou tinha pelo menos receio. A gente parou de racionalizar isso. A gente parou de refletir. E inclusive eles também. Uhum. O evento, o tsunami tecnológico foi tão forte e grande, tão generalizado, que eles mesmos mudaram. Tiveram uma chavinha em algum momento da vida deles que eles também deixaram de se importar. Também deixaram de questionar esse tipo de coisa. De se preocupar. Exato, e é uma ação consciente de quem controla isso, de quem coloca isso na vida da população. Quanto mais CPF eles têm, mais controle da gente eles têm. Quanto mais, sei lá, quanto mais conteudista é a educação, mais controle ele tem politicamente, enfim, os governos e tudo, mais controle eles têm politicamente da população. Se a educação não é uma educação de esclarecimento, de questionamento e de reflexão, isso reverbera no resto da vida. Só decoreba a reprodução, né? E não analisar de forma crítica aquilo que acontece. Muitos criticam a história de Frankfurt por causa desse caráter crítico dela, mas eu acho que é fundamental, é substancial, cara. Falando, mas olha o tanto de progresso, né, tanto de conforto, de melhoria nas condições de vida que a ciência nos trouxe. Sim, isso é inegável. Nós vemos muito melhor hoje do que as pessoas do século XIX, século XVIII, em vários aspectos, por conta de ter geladeira, por conta de ter fácil acesso à comunicação, à informação, mas tem a contrapartida disso, cara. Não tem só os aspectos positivos, a gente tem que enxergar também os aspectos negativos que se apresentam aí, que é essa questão do acesso aos nossos dados, do controle dessa informação, do controle da manipulação sobre nós mesmos, né, sobre a forma como a gente consome, levando a gente a gastar o que não tem, para comprar o que não precisa, para aparecer porque a gente nem gosta, né, gerando esse consumismo aí, que é a indústria cultural, a escola de Frankfurt vai falar, o Adorno, né, o Horkheimer. Então, cara, tem uns aspectos negativos, não é só um aspecto positivo, não. Esse progresso tecnológico científico é perigoso. E como ele mostrou, esse avanço produziu uma das maiores barbáries da história da humanidade, que foi Auschwitz, né, que foram os campos de concentração. Tudo numa lógica ali de controle total, de domínio, de opressão, usando a ciência e a tecnologia mais avançada da época para empreender isso, fazendo experimentações. Claro que muitas dessas experimentações também dentro dos próprios campos de concentração trouxe melhorias. Foi ali que começou a testar transplantes. Depois, a ciência se desenvolveu nesse aspecto graças às barbaridades, né? Fazer um transplante com gente viva para testar as coisas ali no nazismo, né? Nos campos de concentração. Abria a cabeça para estudar o cérebro vivo da pessoa viva ali. Tudo isso trouxe avanço científico, mas isso é uma barbárie, cara. Em nome da ciência, do progresso, né? Usando seres humanos como cobaias, né? Uhum. Eu gosto de... Não é o que eu estudo a fundo, assim, mas estudar qualquer âmbito da política contemporânea sem passar pela teoria crítica é um equívoco. Porque pode ser que eles não proponham tanto mesmo
que nem outros teóricos e tudo mais, mas a análise deles da realidade contemporânea política é essencial para você ver o que tem de errado na sociedade. E se você não vê o que tem de errado, você não propõe nada certo, basicamente. Entendeu? Exatamente. E a filosofia também não está tão preocupada com a proposição, né? De soluções. A gente precisa, a gente tem essa noção de que a gente primeiro precisa encontrar as falhas que a gente mesmo criou. Compreender, entender, né? E ver onde tá dando merda. Onde tá, basicamente isso. E se a gente não tem essa noção, se a gente não esclarece onde está a merda da sociedade, não tem para onde ir. E aí volta de novo no que o Adorno falou. A gente precisa ter noção plena do passado para a gente entender o presente e a gente saber para onde a gente vai. Senão a gente não vai para lugar nenhum a não ser a barbárie. É isso. Sim. A gente vai ficar repetindo isso aí até a gente criar uma sociedade, sei lá, minimamente reflexiva. Eu acho que já gera um começo de mudança. Mas são exercícios civilizatórios diários. Ou então, nada então é a barbárie mesmo, é explorar. E com o potencial que tem hoje de controle da informação, de tudo, se vier a acontecer de novo, cara, vai ser com poder jamais antes visto, cara, de controle, de domínio, de manipulação. Já é um perigo, um risco muito grande. Todo o poder que tem um Zuckerberg, né, com o Facebook, com o Instagram, o Google, cara, os caras sabem coisa demais. Tem dados, informação. E sem contar... É muito poder, cara. Se falar das questões bélicas de hoje em dia também, se for uma reprodução de guerra, que nem a gente viu nas outras duas grandes guerras, não tem como imaginar uma terceira guerra, porque vai ser tudo em escala tão gigante, em escala tão destrutiva, com as tecnologias que tem hoje, que ou extermina tudo de uma vez, ou fica dois gatos pingados para contar a história. E questionaram Einstein, né, depois da Segunda Guerra Mundial, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, usaram armas químicas, né, principalmente ali os gases, né, gás de pimenta. Depois da Segunda Guerra Mundial usou armas nucleares. E a Terceira Guerra Mundial, como é que você imagina que vai ser o Einstein? O Einstein falou, a terceira eu não sei não. Mas se sobrar alguma coisa, a Quarta Guerra Mundial vai ser a pau e pedra. Porque vai sobrar mais nada, cara, se tiver uma terceira. Com potencial de destruição. Mas vai ser muito mais cirúrgica, cara, as guerras daqui em diante também. Vai ser, né? Vai eliminar, assim, os genocídios vão ser bem precisos. Aí, tem vai matar com a água em casa, assim, com a bebida que você toma. Você gosta de tomar e tal. Então eles vão colocar naquela bebida específica que vai para sua casa. Mas eu acho que disso, meio que todo mundo já tem um medo de que vai ser assim. Porque a Segunda Guerra já foi tão caótica, já teve a questão de Hiroshima e tudo mais, que meio que as pessoas já têm meu Deus, calma, não precisa de guerra também, vamos, por isso que tá assim, tá adiando, tipo, aos poucos, esses vários conflitos. Tem conflito no Oriente Médio, cada esquina tem um conflito. Estados Unidos não tá nem aí para ninguém, basicamente. Ele só produz. Tem a questão da China. A tecnologia na China também não para de crescer. Então, assim, meio que é quase uma guerra fria do quanto os países produzem. E tá todo mundo, não, calma, mas também não é hora de guerra, porque senão vai destruir tudo. É basicamente isso que os governos e as produções bélicas pensam hoje, porque eles têm noção de que vai destruir tudo.
Quem produz Não dá isso para ter tem guerra mundial, não. informação Tem que que ter vai. o negócio ser cirúrgico mesmo. Vai matar os grupos que eles querem ver eliminados ali de forma bem precisa, né? Milimetricamente calculado. Cara, e os problemas são tão gigantescos. Tá vendo esses dias a China, por exemplo? A China está desenvolvendo tecnologia para produzir chuva. E como é que ela faz? Ela aproveita as nuvens que estão passando, ela começa a irrigar aquelas nuvens para chover ali. Isso vai causar problemas geopolíticos, porque essas nuvens que estavam perambulando pela China não ia chover na China, ia chover nos países vizinhos, porque elas iam se aglomerando para chover em outras. Então ela vai roubar a chuva dos outros, rapaz. Tem noção? Que merda que é essa, velho? Cara, eu fico vendo esse avanço da tecnologia. Caraca, onde a gente vai Assustador. parar? É assustador. É uma. E se a gente pensar que quem causou a falta de chuva foi a gente, foi o sistema superprodutivista capitalista que explora os Destrói o ambiente, a natureza, e e aí altera o clima, o regime de altera o clima. chuvas. A gente está usando tudo isso em vez de resolver e começar a reorganizar a natureza, não. A gente vai criar mais uma tecnologia Intervir para mais pegar ainda, o né? que tem de natureza pra gente. É basicamente isso. Loucura. É tenso, é tenso. Mas eu acho que no geral é isso. Vamos educar criticamente as nossas É, crianças e pelo adolescentes. menos a gente fazer isso, né? Ficar questionando aqui, pensando. Porque, cara, é difícil, viu? É, Você vê, assim, a gente que atua, eu atuo como professor de ensino médio, muitas vezes essas questões a gente levanta em sala de aula, mas os alunos também não estão muito interessados. Não sei se é a faixa etária, né? O que mas acontece, mas é uma coisa. Parece que quando eles chegam no ensino médio, que aí vai começar a ter algumas matérias de pensamento crítico, que é sociologia e filosofia, eles já estão alienados o suficiente para não querer pensar, entendeu? Sociologia, filosofia, história, essas matérias não têm que oferecer pensamento crítico quando eles estão com 15 anos de idade. 15 anos de idade já tem pensamento alienado o suficiente para não querer alguma coisa, entendeu? A gente precisa de pensamento crítico em educação, não só de ensino médio. A educação de Adorno não pode ser só desde cedo, né? que ele propõe aqui, não pode ser aplicada só na salinha do ensino médio. Precisa nasceu a criança, começou a aprender as coisas, ela precisa ser educada de forma crítica. Mas o atual governo já tem como uma das propostas, né? A galera que rege o MEC lá é tirar qualquer coisa relacionada ao que a esquerda denomina de pensamento crítico. E para eles isso aí é só questionar e colocar em xeque os pilares, né, as bases da cultura ocidental. E, na verdade, a gente tem aqui, segundo eles, a galera conservadora, é preservar esses valores, esses princípios, e foram graças a eles que a gente ainda está aqui, segundo a galera conservadora, né? Aí essa briga ideológica, cara, aí o pensamento crítico ele fica relegado em segundo plano, ele chega muito tardiamente, na infância, ou as séries iniciais é mais complicado ainda de você trabalhar isso, porque o aluno brasileiro também não está conseguindo sequer ser alfabetizado de forma satisfatória, né? A gente vê nos exames internacionais aí como o PISA, o Brasil ocupando lugares, né, inexpressivos, ridículos, né? Então, nós vemos uma situação muito difícil, muito complicada, mas a gente não pode perder a esperança, né? Jamais. Eu costumo dizer que a gente está num buraco muito fundo. Já que a gente está num buraco muito fundo, que a gente vá para a base consertar esses problemas. Porque, assim, se não for consertar na base essas questões, se não for... E a educação é base. A educação precisa ser consertada urgentemente. Porque É se não fundamental. for, o buraco é bem mais embaixo, se não for.
Então, assim, as consequências podem ser desastrosas, né? Aí, como diz o Adorno, né, a possibilidade de se repetir Auschwitz aumenta significativamente. sim. E é Porque as ou pessoas não têm resolve. consciência do que levaram a Auschwitz a acontecer, né? E nós temos Exatamente. praticamente todos os elementos aí, né? Da desumanização, da destruição da subjetividade, da autonomia, da liberdade, E transformando a gente de até objetos em coisas, em máquinas, né? Reproduzindo essa lógica mercantilista ou de mercadológica, capitalista. Um monte de empresa aí sabendo tudo da nossa vida, manipulando os nossos dados, as nossas informações e até aquilo que a gente assiste, porque ela vai indicando, né? Vai jogando. Você vai ter um algoritmo do YouTube, por exemplo. Você assiste um vídeo, ele te joga para outro vídeo próximo daquilo, né? Mas que eles previamente escolheram. Então você acha que você está escolhendo os vídeos, os assuntos? Não, ele que está te sugestionando ali e você está pegando o bagulho, vendo. Foi assim que a direita cresceu, essa direita ganhou exponencialidade, né? Visibilidade, viralizou. Eles souberam jogar muito bem com os algoritmos das redes sociais, que replicavam o conteúdo que eles produziam de forma viral, né? sim. E isso vai também aquilo que você tinha comentado sobre os regimes nazistas e fascistas. Os dias de hoje já absorvem muitas coisas do que o fascismo original era. Só que também é muito complexo analisar porque uma das características principais de um regime fascista é a cooptação das massas por meio da comunicação de massa. Só que as comunicações de massa são completamente diferentes de 1940, entendeu? E a gente não tem a mínima ideia de como controla, de como cria esclarecimento e reflexão com as comunicações de massa que tem hoje. A gente não hoje tem o negócio está muito mais ramificado, né? Naquela época existiam, né? Até recentemente ainda tinha também, né? Antes do advento da internet, das redes sociais. A gente tinha, por exemplo, a Globo como uma grande emissora, né? E que girava em torno ali os grandes meios de comunicação, que eram os... a TV aberta e rádio também. Né? Então ali você tinha um controle da informação. Hoje você não tem mais, cara. Controle de informação hoje, pensar em controle de informação é completa utopia, não tem como. E o fascismo, isso é ferramenta fascista. Se o fascismo quiser usar isso para surgir em países, vai acontecer. Está começando a acontecer. A Hannah Arendt faz essa crítica na crítica dela ao totalitarismo. Ela fala que os regimes totalitários, eles atomizam a população, ou seja, vai nos isolando, né, nos atomizando. Então não existe mais um núcleo central, ele vai nos isolando ali, e quanto mais isolados, sem capacidade de uma reflexão crítica, mais fácil a gente ser manipulado, ser cooptado pelo sistema e reproduzir a lógica assassina sem questionar, sem criticar, sem... Sim. É isso. E eu costumo pensar que características, ferramentas do fascismo já existem na sociedade. O que falta para realmente virar o que virou aquilo na Europa são as questões para o surgimento do fascismo, que é o que Gramsci diferencia do totalitarismo e tudo mais. Para surgir fascismo precisa ter um contexto muito específico, que é de crise política, econômica e tudo mais, essa questão no caso que a gente está vendo hoje, se dá em fato da fake news, mas é desmoralização do que é as outras propostas políticas, enfim. Então, perseguição violenta dos inimigos, dos adversários políticos. Isso
o momento de surgimento do fascismo parece não estar longe, porque as características já estão aqui, entendeu? Um contexto de surgimento está sendo criado pelas características totalitárias. Isso já é fato. Agora, quando isso vai acontecer, a gente não Aí entra o Eduardo Bolsonaro, né? Não é questão de como, mas de quando. E como os elementos já estão aí. O Eduardo Bolsonaro falou sobre isso em relação a um golpe militar, né? Não é questão de como a gente vai dar o golpe, mas de quando. Qual vai ser o momento que a gente vai dar esse golpe. Mas não é questão de como vai acontecer um novo regime similar ou até muito pior do que o fascismo e o nazismo. Mas de quando? Porque os elementos aí de controle, de opressão, de dominação, de manipulação estão muito mais eficazes do que na época do nazismo e do fascismo. Os elementos... É o que os estudos atuais apontam para um neofascismo, né? Porque não vai ser... Se aqueles regimes da Segunda Guerra Mundial foram daquele jeito, naquele nível de barbárie, quando chegar aqui, vai ser pior. Entendeu? É o próximo. Quando acontecer, realmente... se acontecer, a gente tem que trabalhar para evitar isso, como diria o Adorno, mas se vier acontecer, meu amigo, ixi, Maria. A luta tem que ser diária para evitar a e tentar identificar, né? Porque às vezes a gente nem consegue, cara. Os elementos são tão sutis que a gente não consegue identificar, perceber e compreender para onde aquilo está nos levando, né? A gente vai muitas vezes como gado para o abate, sem ter consciência que a gente vai ser o que vai ser abatido, né? E que vai ser vendida a nossa carne no mercado. O ponto que o Adorno está falando é justamente isso. Para identificar, a gente só identifica com esclarecimento, entendeu? Se a gente não começar uma reforma da educação que seja por uma educação crítica, a gente não vai identificar. Não. A receita está pronta. Ou a gente muda a educação, ou a gente não muda. Ou a gente